cidade de Botucatu é uma cidade que cresceu muito ao longo do tempo, mas sem o planejamento adequado viário, né? Então, um dos grandes problemas que a gente enfrenta e continua enfrentando na cidade são ruas acanhadas, né? E talvez uma das maiores frotas per capita de veículos do estado de São Paulo e do Brasil. Hoje a gente tem mais de 100 mil veículos andando nas ruas de Botucatu com as mesmas ruas acanhadas. Então, um grande desafio nosso no início do governo em relação à mobilidade urbana, e a gente falava isso já em 2016, e quando a gente falava na primeira etapa do anel viário, muitas pessoas duvidavam, né, discutiam se seria possível ou não, mas o fato é que o nosso governo entregou o segundo viaduto da história de Botucatu. Depois de 60 anos, algo em torno de 60 anos do Bento Natel, a gente tem o viaduto que interliga a região norte e a região leste. Além do viaduto, a gente construiu com mão de obra própria, com mão de obra dos nossos servidores, largas avenidas, grandes avenidas, conectando, né, a rotatória da frente do Parque Municipal, né, a rotatória do início do anel viário, depois do viaduto, e mais uma rotatória da Alcides Soares. Então são avenidas amplas, largas, com canteiro central, com avenida marginal, conexão a bairros, com iluminação de LED, né, que fizeram toda a diferença para aquela região norte e leste, né? Então hoje a mobilidade naquela região, pelo menos, a mobilidade urbana, ela é totalmente outra, o oferecimento de opções e alternativas de trânsito é outra depois da entrega dessa obra. E a gente tem que continuar fazendo esses investimentos, como a gente está fazendo aqui na conexão da Vila Real com Santa Elisa, também avenidas amplas, grandes, largas, com avenida marginal, com iluminação em LED, como a duplicação da primeira etapa da Gastão da Alfarra. A gente tem a segunda etapa aprovada agora, se Deus quiser, no início do próximo governo. A gente tem condição já também de iniciar essa obra e levar a duplicação da Gastão da Alfarra até a rotatória da frente do posto Santa Cecília, que é ali no Jardim Aeroporto, inclusive porque existe um investimento já em construção, um hipermercado que vai ser construído naquela região do Jardim Aeroporto, gerando empregos, mas que vai também demandar mais ainda de melhores vias naquela região. A gente cresceu muito também em casas populares e é importante, torna-se imperativo a duplicação da Gastão da Alfarra naquele trecho. E a gente precisa, né? Eu acho que o grande desafio do próximo governo, independente de quem for o prefeito, é fazer a segunda etapa, é colocar de pé a segunda etapa do anel viário de Botucatu, e para isso a gente já está contratando o termo de referência para a elaboração do projeto. A licitação já aconteceu essa semana, a gente deve ter a empresa ganhadora até a semana que vem no máximo, né? Uma empresa que vai construir o projeto, a concepção do projeto da segunda etapa do anel viário, que deve ser a conexão ali da frente do Cachoeirinha, onde a gente abriu as avenidas entre a Coab 2 e o Cachoeirinha, até o bairro Comerciários, mais precisamente na Rafael Serra, em frente ali ao ginásio municipal. Talvez esse seja o grande desafio do próximo governo com relação à infraestrutura e obras para melhoria da mobilidade urbana. E o desafio que é perene, né, que todos os governos enfrentam, né, e que o mundo enfrenta e o Brasil enfrenta, também é em relação ao transporte coletivo, especialmente em época de pandemia. A gente tem hoje cerca de 55% da população pagante, que paga tarifa circulando hoje. A gente tem que lembrar que cerca de 30 mil alunos das redes públicas, municipal, estadual e privadas particulares, também todos os profissionais acabam não utilizando o transporte público, são cerca de 30 mil pessoas que deixaram de circular, e a gente tem cerca de 70 ônibus, né, 70% dos ônibus circulando, e é a obrigação de manter a tarifa, né? Essa é a equação que tem que ser organizada, né? Lembrando que o nosso governo, eu recebi o governo com uma tarifa de R$ 3,35. Muitas pessoas reclamavam que a tarifa do transporte público em Botucatu era uma das maiores no estado de São Paulo, e eu entrego o governo, agora termino o governo em dezembro de 2020 com a tarifa de R$ 3,55. Foi uma atualização tarifária inferior a 6% em 4 anos. Já houveram governos aqui em Botucatu que passaram 4 anos e ampliaram a tarifa em 100%. Então a preocupação minha é que a tarifa seja inclusiva. E é por isso que a gente tem que organizar essa equação demanda e disponibilidade de transporte público aqui em Botucatu, e esse é um grande desafio também.
Júnior, são temas que a gente olha com bastante carinho, né? Primeiro porque o turismo ele tem se consolidado cada vez mais como um tema fundamental para a cidade de Botucatu, né? A cidade tem sido descoberta e esse é o problema. A gente tem que investir muito mais em publicidade, tem que profissionalizar o turismo no nosso município, porque as pessoas estão descobrindo a cidade de Botucatu. Eu, nesse final de semana, me deparei com vários carros de outras cidades, inclusive combis, carros maiores, micro-ônibus, repletos de bicicleta, porque as pessoas procuram a nossa cidade em função da topografia e do clima para poder pedalar, por exemplo, né? E outras pessoas procuram por causa do turismo gastronômico, e outras pessoas procuram por causa do turismo religioso, e outras pessoas procuram por causa das belas imagens que a gente tem, né, da natureza exuberante que a gente tem no nosso município, e a gente precisa realmente coordenar essas ações, né, através talvez de combos, e chegou a hora da gente profissionalizar o turismo na nossa cidade. Não é só ter a Secretaria de Turismo, não ter a Secretaria de Turismo, ou o nome do secretário de Turismo. Eu acho que chegou a hora da gente pensar em uma concessão público-privada para a exploração do turismo de maneira organizada no nosso município, porque o turismo, como eu disse, tem se consolidado como uma das principais ferramentas de geração de emprego e renda no nosso município. É incrível como a cidade ela é invadida por turistas, através inclusive das agendas que a gente tem com relação aos esportes radicais, Botucatu Terra da Aventura, né? Neste ano 2020 ficou bastante comprometido por causa da pandemia, mas a gente tem essa alternativa. E eu penso muito e já tenho discutido com alguns setores, com algumas pessoas que militam na área de turismo, penso muito em a gente transformar, pensar numa parceria público-privada para transformar o turismo em Botucatu, tornar ele profissional, pensando em combos, inclusive, que podem ser oferecidos no Brasil inteiro. Isso é uma das coisas, né? Como proposta também, tornar a cidade de Botucatu uma instância turística. A gente ascendeu a MIT, a município de interesse turístico, agora a gente tem que ascender ao município a instância turística, porque a gente tem inclusive acesso a mais recursos. A represa do Rio Pardo vai ajudar muito também nisso. Em 2022, se Deus quiser, essa grande obra de infraestrutura deve ser entregue à população de Botucatu, e além de garantir o abastecimento de água por muitas décadas, a gente vai ter mais uma opção de turismo. Eu tenho um sonho de construir também na frente do ginásio municipal, ali na Rafael Serra, a gente já está fazendo projeto para isso, um parque da Cuesta, né? Aquela natureza exuberante e uma área que é particular hoje, privada, utilizada inclusive por esportistas, né? Portal do Rio Bonito é uma demanda que a gente já vem discutindo há bastante tempo, mas eu acho que o principal, né, é pensar nos parques municipais. Um parque ali da Cuesta é bastante importante, preservar a floresta aqui, pensar em pistas de caminhada da floresta estadual que a gente tem entre o Laguna e o Jardim Aeroporto, e pensar também num parque municipal do Cerrado. A gente tem uma área grande de Cerrado que pode ser explorada, isso vai fomentar também o turismo. Em relação ao lazer e esporte, nosso governo é um governo que se preocupou muito com a periferia de Botucatu. A gente não planta só florzinha na entrada da cidade, como às vezes eu acabo escutando. O maior programa de construção de áreas de lazer, de infraestrutura de lazer na periferia de Botucatu foi a gente que fez. Os campos de futebol society, né, de grama sintética, que só tinham em clubes privados, particulares aqui no nosso município, hoje a periferia, as crianças da periferia têm acesso a esses campos e às vezes com melhor infraestrutura. Veja só, que entregou um campo desse na Coab 1, agora no Comerciários, no Jardim Itamaraty, lá no Caimã, em Rubião Júnior, no Jardim Ciranda, Cristina, na frente do Cachoeirinha, e esses campos, né, e as quadras de basquete de 3 e as áreas de lazer também, as academias ao ar livre, playground, que a gente tem revitalizado, também entregamos uma agora na Vila Aparecida, na Vila São Luís, têm sido tomadas pela população. Então, o que a gente quer é fomentar o turismo, profissionalizar o turismo no nosso município através de parcerias público-privadas e continuar fazendo os investimentos na periferia de Botucatu, porque isso tem abençoado muito as nossas crianças. O problema agora são os vizinhos que às vezes reclamam que as crianças jogam bola até 3, 4 horas da manhã, a gente tem que administrar isso. Mas os investimentos na infraestrutura, em esporte e lazer são prioridade do nosso governo, e a gente tem demonstrado isso através de realizações.
Bom, em relação à cultura, né, até vou ler aqui porque são muitas informações em relação aos editais que estão em andamento. A gente, no meio da pandemia, montou um projeto que chama Olhar para Dentro, né? Esse projeto ele é com recursos do Fundo Municipal de Cultura, R$120 mil, mais ou menos 100 projetos, e as ações já estão acontecendo e os pagamentos aos artistas também já estão acontecendo. A cidade de Botucatu, prestando contas ainda, foi uma das poucas cidades no estado de São Paulo que conseguiu acesso ao recurso daquela lei Aldir Blanc, para ajuda também a essa classe tão importante, que é a classe dos artistas aqui de Botucatu, para apoio, nesse momento também de dificuldade de pandemia, onde os espaços públicos para promoção da arte acabaram sendo fechados. E a gente tem R$1.030 mil, né, R$1.030 mil de um edital que já foi lançado, né, foi lançado inclusive ontem, com um total de 4, né, subsídios e espaços culturais, aproximadamente R$480 mil, né, para subsídio de espaços culturais, e o restante para parceiristas, né, para parcerias, 10 contemplados mais ou menos. R$1.030 mil que vão ser distribuídos aos artistas de Botucatu, mais os R$120 mil do Olhar para Dentro nesse momento de dificuldade de pandemia. E a gente sabe que a retomada da atividade econômica ela é lenta e os artistas vão precisar de ajuda, né? O grande desafio, talvez, no governo que se encerra em dezembro de 2020, agora é a abertura da Pinacoteca, né? Foi um grande desafio, a gente não tinha um orçamento definido para isso, a gente teve que buscar parcerias. O Grupo Caio, mais uma vez, foi um grande parceiro, e a gente conseguiu abrir a Pinacoteca, e dentro daquela racionalização do turismo, de tornar o turismo profissional, o turismo cultural na nossa cidade, pensar num combo de turismo cultural vai ser bastante importante e vai gerar muito emprego nessa área da cultura, né? E vai ser fundamental a gente continuar mantendo a Pinacoteca aberta. A gente fez um elevado número de ações culturais, a gente retomou as oficinas culturais, a gente abriu os palcos da cidade, especialmente o palco principal no aniversário do município, aos artistas de Botucatu. Essa foi uma demanda que eu assumi com os artistas, e isso aconteceu pelo menos 2 noites. Os artistas de Botucatu, pagando o cachê, eles têm a oportunidade de tocar no palco principal. Se Deus quiser, no ano de 2021, a gente deve retomar a comemoração do aniversário do município e retomar essa situação, né? A publicação dos editais para os artistas durante a pandemia, como eu mencionei aqui, execução de leis federais, né? De auxílio emergencial também mencionei. A Avenida é Sua foi um programa que a gente implantou, mas como proposta, e eu acho que isso é importante, a gente tem a reforma e a abertura do Cininelli. É um grande desafio que a gente tem para o próximo governo. A gente já tem um projeto em andamento para a reforma e ampliação do Cininelli, e a gente tem alguns parceiros que já se mostraram interessados em ajudar a gente nesse investimento. Na reforma dos espaços públicos de cultura, em especial o espaço cultural. Eu acho que a gente tem uma área central no coração da cidade, muito pouco aproveitada, uma área verde ainda grande, que a gente pode montar alguma coisa em relação a um novo espaço para que os artistas possam promover a arte nesse espaço. Então, o espaço cultural deve ser um dos grandes objetivos do nosso próximo governo, né? Implementar o PIPA é uma demanda antiga dos artistas de Botucatu. A gente, por diversas dificuldades, especialmente esbarrou várias vezes na Procuradoria do município. Eu não assino um contrato se não passar pelos procuradores, e agora isso foi resolvido. A gente tem um modelo de edital para lançar já no próximo ano, que é o PIPA, né? Que é o Programa de Incentivo a participação de artistas aqui em Botucatu, né? Dar sequência às ações da Orquestra Sinfônica e Jovem, Banda Municipal e Corais, né? Incentivar a contratação de artistas locais para eventos culturais. Eu acho que é uma demanda importante. Implementar a política pública de preservação e proteção do patrimônio público cultural, histórico-cultural, é bastante importante também. Fortalecer e ampliar a descentralização de eventos culturais, aderir ao Sistema Nacional de Cultura para que a gente possa levantar mais recursos de fomento e capacitar, né, os artistas para levantamento de recursos da Lei Rouanet. Isso é bastante importante, a gente manter uma oficina de capacitação para que os artistas de Botucatu tenham acesso aos recursos da Lei Rouanet. E, por fim, identificar numa das praças que a gente tem aqui em Botucatu a oportunidade de construir uma praça do artesanato. É uma demanda importante também desses artistas do artesanato aqui na nossa cidade.
Olha, esse ano, Júnior, a história de Botucatu foi marcada por grandes tragédias, né? A primeira, que não foi uma tragédia comum ao mundo, como foi o coronavírus, foi as chuvas do dia 10 de fevereiro. Naquela madrugada triste, né? Amanhã a gente amanheceu e viu a cidade totalmente destruída, tanto a zona urbana quanto a zona rural, pessoas desesperadas que perderam tudo. Se a gente falar em política social, né? A gente tem que falar na grande mobilização que a cidade de Botucatu teve para poder atender e assistir essas pessoas. As pessoas que perderam tudo, que perderam casas. Foi uma mobilização organizada pela sociedade, onde o poder público também participou, empresários, né, doando geladeiras, fogões, camas, colchões, roupa de cama, roupas. População lotou o ginásio municipal na noite ainda do dia 10 de fevereiro. Quando eu passei lá, fiquei emocionado de ver o chão do ginásio, o piso do ginásio municipal lotado. Então, talvez um grande exemplo de política social foi movido pela própria população de Botucatu, e eu tenho que agradecer a população nesse momento. Hoje, quando você entra no Google, numa das empresas que eu passei, conversando com os funcionários, uma das pessoas levantou a mão e falou: Pardini, entra no Google, estava falando sobre esse tema, entra no Google e coloca cidade solidária, né? E aparece a cidade de Botucatu, a cidade como a cidade mais solidária do Brasil. Então isso é bastante interessante. Depois veio a pandemia do coronavírus. Estava lá na China, chegou muito rápido na Europa, na América Central, Brasil, Estado de São Paulo e Botucatu. E quando a gente teve que decretar a quarentena para poder fazer os investimentos em ampliação de leitos de UTI e fazer os investimentos nos protocolos de testagem, isso foi fundamental para que a gente pudesse proteger a população. A primeira coisa que a gente fez junto com o decreto de quarentena foi publicar um decreto de segurança alimentar. Para você ter uma ideia, foram mais de 20 mil cestas distribuídas para pessoas autônomas e com dificuldade naquele momento. E no mês de abril, porque a cidade de Botucatu ficou fechada em abril, no dia 1º de maio, antes de todos os outros municípios, a gente buscou a solução do drive-thru no comércio, que foi bastante criticada, porque não funcionou como a gente imaginava, a gente sabia das dificuldades, mas a gente conseguiu retomar a atividade comercial e dar um respiro para os empresários sem causar um risco maior para a população. Naquela crise de abril, onde eu tinha muita preocupação com os autônomos, porque é da mão da pá à boca. O autônomo trabalha de manhã para poder colocar comida na mesa à noite. A gente distribuiu cerca de 500 cestas básicas, a gente atendeu cerca de 500 famílias por dia. Os funcionários da assistência social deram um show de mobilização e trabalho. E, além disso, agora a gente conseguiu aprovar, né, um auxílio para os transportadores do transporte escolar, para os donos de vans, que também me preocupava bastante. Os pagamentos já estão sendo efetuados, e isso mostra um pouquinho da preocupação nossa com políticas sociais no meio de tantos enfrentamentos. E a principal política social, para mim, de inclusão, é o trabalho, né? E a gente montou a frente de trabalho, já atendeu mais de 200 pessoas, aquelas pessoas que tinham dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho por diversos motivos, não cabe a gente julgar, né? E a gente deu oportunidade para mais de 200 pessoas e parte delas já ingressou no mercado formal. A gente capacitou, a gente treinou, a gente restabeleceu a dignidade dessas pessoas, e essas pessoas agora já estão no mercado formal, na Van, no Panelão e outras empresas aqui de Botucatu. E com relação a realizações, ainda a gente mudou, e pensando em inclusão social, a gente mudou a lei do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, incluiu três cadeiras para as pessoas com deficiência. A gente montou a parceria com o esporte através da PAP no Centro de Inclusão, que foi aberto, intérprete de Libras nos acompanhamentos das pessoas com deficiência auditiva, nos atendimentos solicitados. A gente implantou um instrutor de braille para trabalhar no NAP com os deficientes visuais, isso foi muito importante. A gente implantou também, a gente montou uma oficina de cadeira de rodas no Centro de Inclusão, que está aberto lá nesse Centro de Inclusão, em parceria também com a PAP, o Wagner que atende lá, um abraço para o Wagner. A gente encaminhou pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, só no Grupo Caio foram cerca de 40 empresas, 40 empregados que foram contratados, a aprovação que criou a lei do Fundo da Mulher, início das operações do Centro de Inclusão para pessoas com necessidades especiais. Então as realizações foram muitas, tanto para acudir as pessoas no momento da chuva e da pandemia, mas também para gerar oportunidade para as pessoas com deficiência.
Júnior, eu acho que o tema habitação foi um dos temas que a gente mais avançou na cidade de Botucatu, né? A cidade hoje é considerada a cidade que fez o maior investimento per capita em habitação popular no Brasil. A gente tem cerca de 5 mil unidades de habitação popular ou entregues ou em construção para entregar. Entre elas, o Bem-te-Vi, são 700 unidades, 350 já entregues. Entre elas, o Cachoeirinha, são 992 unidades, 750 unidades já entregues. E o último Cachoeirinha a gente deve estar entregando, se Deus quiser, entre o final desse ano e início do ano que vem. Teve dificuldades, a empresa construtora teve bastante dificuldades, mas a obra falta 6% de realização para a gente poder entregar essa obra. Casas populares em todas as regiões de Botucatu, inclusive na região de Rubião Júnior, que tinha uma carência importante de habitação popular. Lá a gente vai construir 1.500 unidades, por isso que a gente fez tanto investimento em asfalto, em drenagem e investimentos em áreas de lazer. Em Rubião a gente entregou um grande complexo com um campo de grama sintética, um campo oficial agora, e também tem projetos para entregar um parque municipal em parceria com a construtora Pacaembu, que já cedeu inclusive a área, um parque municipal muito semelhante ao que a gente tem ali no Jardim Paraíso. Então, a gente hoje constrói o maior programa de habitação popular da história de Botucatu e, nesse momento, o maior programa de habitação popular do país, né, quando a gente considera números per capita, aqui na nossa cidade. E a gente tem mais projetos, né, para os próximos 4 anos, entregar mais 3 mil unidades de habitação popular. Seria uma marca. Seria entregar 1.000 unidades de habitação popular por ano, se a gente tiver, se Deus permitir que a gente faça mais um governo, seriam 1.000 unidades por ano, 8.000 unidades de habitação popular, seriam mais de 30 casas construídas por dia. A gente sabe que tem governos que passaram por Botucatu que construíram 29 residências em 8 anos. A gente tem 5.000 unidades ou entregues ou em construção para entregar em 4 anos e mais projetos já para 3.000 unidades para os próximos 4 anos, seriam 8.000 unidades e isso quase que zera o déficit habitacional. E a boa notícia, né, que as construtoras no nosso governo não vêm, constroem casas populares e vão embora e deixa o ônus para o município para construir escolas, postos de saúde, para fazer áreas de lazer. Né? Essas empresas que estão investindo em casa popular aqui em Botucatu têm que deixar a contrapartida para o município. E a contrapartida é na construção de escolas, é na construção de postos de saúde, é na construção de áreas de lazer. Veja só, aqui, só na região do Santa Maria, do Bosque 1, Bosque 2, Maria Luísa e Para Todos, a gente está construindo 2 escolas. Aliás, uma a gente já acabou, vai entregar uma outra escola, tem que entregar até o final desse ano, e mais um posto de saúde que está pronto, praticamente pronto para a gente entregar esse ano ainda. São 3 equipamentos importantíssimos nessa região, onde foi construída muitas casas populares. Né? E fica o compromisso para o próximo governo construir uma bela área de lazer nessa região, porque aquela população precisa e ali tem muita criança. Mas a gente teve que investir primeiro em escolas e também postos de saúde. Veja que em Rubião Júnior a gente construiu também em parceria uma escola de tempo integral, né, que é no Caimã, também entrega esse ano, construiu um posto de saúde que já está operando, já está com as portas abertas, e mais uma área de lazer importante que também no Caimã, um campinho de grama sintética e uma praça, além do campo oficial de grama sintética. Então, além do grande programa de habitação popular, as empresas acabam deixando na nossa cidade investimentos importantes para poder melhorar a infraestrutura desses locais onde são investidos recursos importantes na construção de habitação popular. E o nosso trabalho vai ser no sentido de continuar. Né? A gente tinha compromisso de entregar 2.000 unidades nesses 4 anos, está chegando a 5.000 unidades. O compromisso para os próximos 4 anos é de 3.000 unidades. Quem sabe a gente não pode superar essa marca e junto, né, com a superação dessa marca, que seria um recorde, né, a gente continuar entregando em parceria com essas empresas construtoras, além de empregar várias pessoas na construção civil, entregando os equipamentos públicos importantes para a população de Botucatu. Muito bem, tem mais 30 segundos, candidato. Eu acho que foi suficiente. Júnior, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de governar a nossa cidade. Para mim foi uma experiência incrível e está sendo uma experiência incrível,
Nunca imaginei chegar a esse posto, eu que recusei várias vezes alguns convites, né? Quando me dei por conta, era candidato e depois prefeito de Botucatu. Não imaginei de verdade, e sem presunção nenhuma, fazer um governo de tantas realizações. Eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, né? Porque muitas dessas realizações eu não tenho tempo para contar aqui, mas nos bastidores já contei para muita gente, são frutos e objetos de milagre. Então sou muito grato a Deus por tudo que vem acontecendo no nosso município. Sou grato à minha equipe, grato a todos os servidores públicos municipais, a minha família, em especial a minha filha, que tem entendido, né, esse período de privação que a gente tem. Tenho visto muito pouco a Bruna. Um beijo para minha filha, te amo. Quero agradecer também a população de Botucatu, porque por onde tenho passado tenho sido recebido com muito respeito, com muita gratidão, e eu acho que isso é fruto do trabalho que foi realizado, ou nas ruas de Botucatu, em todos os cantos, mercadinhos, grandes mercados, nas lojas, no comércio, nas grandes empresas parando a fábrica para que eu possa falar com os funcionários. Então, isso tem sido emocionante. Eu, que não consegui fazer campanha, tenho feito campanha antes das 8 horas da manhã, às vezes na hora do almoço, e muitas vezes, a maioria das vezes à noite. Estou cansado, mas esse contato com a população tem sido emocionante e faz com que a gente consiga compreender quem está no caminho certo, e aumenta a responsabilidade por um eventual novo governo, porque a expectativa é muito alta. A gente realizou muito nesses 4 anos, a expectativa que se cria com os próximos 4 anos é muito alta, mas a gente está preparado, né? E quero falar que fiz uma campanha limpa, tenho feito uma campanha limpa, sem passar por aqui para falar mal dos meus oponentes, porque a gente não é adversário pessoal, a gente é oponente político, cada um tem um pensamento e deve defender esse pensamento. Então passo por aqui para falar de propostas, para prestar contas do governo que a gente fez, e em especial para falar para a cidade de Botucatu, para toda a população que tem esperança, quem está passando os momentos mais difíceis. Esse ano de 2020 foi um ano muito delicado para a população de Botucatu, para mim especialmente, mas é um ano em que a gente pôde ver o quanto essa cidade é diferente, quanto a população de Botucatu é especial, né? Então agradeço a todos e tenho que terminar, porque sempre me puxam a orelha em relação a isso, para olhar para a Câmara, que eu sempre esqueço, né? E para terminar pedindo o apoio da população, né, para nessas eleições votar em Pardini e André Pérez 45. Muito obrigado.